Então eles começam a carta com esse cabeçalho, o cabeçalho está aí no versículo 23, começando assim: os apóstolos, como os presbíteros, enfim, eles são os remetentes dessa carta, eles se chamam de irmãos. Isso tem um valor importante, já vamos ver por quê. Veja a sequência, porque agora vem o segundo elemento dessa saudação. Então o texto diz: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios. Aqui o texto continua falando em Antioquia, Síria e Cilícia. Aqui nós temos os destinatários. Então a carta segue um padrãozinho. É um padrãozinho formal. Primeiro cita os remetentes, depois os destinatários. E os destinatários, é interessante o que eles fazem. Eles chamam os destinatários de irmãos de entre os gentios. Irmãos, o que nós temos aqui é um salto gigantesco no conceito de igreja daqueles homens. Porque ao dizer isso, ao chamar os gentios de irmãos, eles mostraram uma compreensão que judeu nenhum tinha. Que judeu chamava um gentio de irmão naqueles dias? Irmãos, nenhum. Havia uma barreira gigantesca entre eles. No livro de Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala de uma grande barreira que existia entre os dois povos, entre os judeus e os gentios. Uma barreira intransponível. Não havia comunhão nenhuma entre eles. E aqui, os judeus de Jerusalém, na pessoa dos seus líderes, apóstolos e profetas, eles chamam os gentios de Antioquia de irmãos. Eles entenderam claramente, só de dizerem isso, eles entenderam claramente que as barreiras haviam desabado. Não existia mais distinção racial na igreja, não existiria mais distinções raciais. Tinham surgido momentaneamente, mas deveriam ser imediatamente destruídas. Estavam dizendo: olha, nós somos judeus, vocês são gentios em Antioquia, mas nós somos crentes. Então não há distinção entre nós. Nós somos todos irmãos por meio da fé em Cristo. Então há nessa carta, já logo no cabeçalho da carta, logo no comecinho da carta, já há um grande salto teológico. Um imenso salto teológico. Eles estão dizendo: nós não reconhecemos nenhuma diferença, nenhuma distinção entre vocês, que são de outras etnias, e nós. Porque em Cristo nós somos unidos, colocados numa mesma família e somos irmãos. Tudo isso é dito por essa expressão: aos irmãos de entre os gentios. Irmãos, essa frase é revolucionária para aqueles dias. Para nós, é uma frase apenas na carta aqui. Mas naqueles dias, essa frase é simplesmente revolucionária. Eles entenderam. Nós somos da mesma fé, somos da mesma família, somos da mesma casa, nós somos irmãos. Uma grande vitória do concílio aqui. Uma grande vitória do concílio, que depois do testemunho dos apóstolos e da reflexão dos pastores, reconheceram essa realidade. Na igreja não há distinções raciais, não há distinção de qualquer natureza. Em Cristo, todos somos irmãos, fazemos parte de uma mesma família, não pode haver rejeição de ninguém, não pode haver desprezo de ninguém um contra o outro. Essas coisas devem desaparecer na igreja, barreiras devem desaparecer na igreja, barreiras sociais, étnicas, culturais, tudo isso deve desaparecer nas igrejas. Nós devemos desfrutar da realidade de uma só família que somos em Cristo.